Você estuda por vários anos, se planeja e, de repente, se vê insatisfeito com a profissão que exerce. Essa é a realidade de pelo menos 22% dos brasileiros. E muitos optam por mudar de carreira. E como, então, lidar, com essa nova realidade? Yara é jornalista, mas queria mesmo ter o próprio negócio. Cristina é administradora, mas era no balé que se realizava. Minha mãe criou a gente, nós sempre recebemos várias pessoas em casa. Minha casa era ponto de encontro e fazer comidinhas, enfim, a gente sempre foi para a cozinha e recebeu todas as pessoas. E aí todo mundo sempre falava isso mesmo: nossa, vocês recebem tão bem, recebem com tanto estilo, e por que vocês não levam isso para frente? Foi quando a gente começou a pensar de maneira empresarial. Vimos que isso poderia virar uma empresa realmente, o sonho poderia dar certo e virar uma empresa. Eu comecei com 8 anos de idade a dançar, de acordo assim, com a motivação da minha mãe, era um sonho dela. E quando eu comecei na escola de balé, era escola regular, mas a escola oferecia o balé, então eu comecei a dançar. De repente, percebi que chegava a época de prestar vestibular e eu precisava escolher o que eu ia fazer. Elas decidiram mudar por conta própria e hoje seguem uma nova profissão. Quando eu formei, eu falei: quero abrir um café, sobretudo qualquer dificuldade. Vai ser uma cafeteria e a ideia é só crescer e expandir isso. Eu acredito que eu sou jornalista por paixão e por profissão, empreendedora por vocação, porque eu tenho muita veia empreendedora de ser, e hoje chefe de cozinha por obstinação. Um dia surgiu uma oportunidade de que uma escola precisava de uma professora de balé para trabalhar com uma carga horária maior. Eu então decidi que nesse momento eu ia abandonar a administração e ficar só com balé. Hoje eu me vejo realizada, eu acho que o sonho está acontecendo agora. Como Yara e Cristina, trabalhar com o que gosta e se realizar na profissão é o sonho de muita gente. Mas nem sempre é o que acontece. Pensando nisso, as publicitárias Marina e Lilian criaram um blog sobre pessoas que mudaram de profissão. A princípio eu queria fazer um blog que falasse de profissões em geral, mas eu achei o assunto muito amplo, então veio a ideia de falar de pessoas que trocaram de profissão, assim, que fizeram alguma coisa no vestibular, mas no decorrer da vida elas viram que não era isso que elas queriam fazer para sempre. O curioso é que esse não é o caso das meninas. A gente trabalha com aquilo que a gente gosta, então por mais que a gente não tenha trocado de profissão, a gente vê agora assim como uma inspiração para as outras pessoas que querem. E muita gente hoje em dia está infeliz, e essa geração nova da nossa idade, assim, de uns 20 a uns 30 anos, está buscando essa felicidade diária no trabalho, de você ir para um trabalho que te satisfaz, e isso é uma coisa que motiva muito. Hoje o blog registra 12 mil acessos diários e mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. Para as meninas, um resultado surpreendente. Emociona tanto você saber assim, que você está ajudando alguém ali, sabe? Você está fazendo uma coisa, eu estou fazendo uma coisa no mundo que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Que é receber um e-mail de uma pessoa me pedindo para ajudar ela buscar a felicidade dela. As pessoas falam: nossa, adorei essa história, parabéns. E parabéns não só pra gente, pelo trabalho que a gente fez, mas pra própria pessoa que teve a coragem, que mudou e deu a volta por cima. Uma das histórias contadas pelo Agora Sim é a do Guilherme, que desistiu da profissão de engenheiro metalúrgico e se juntou a 2 amigos para fazer pão de queijo. Tudo começou quando Guilherme precisou juntar dinheiro para pagar uma viagem à Europa e viu na receita de família a oportunidade perfeita. Eu já estava querendo muito e eu decidi dar um jeito de conseguir esse dinheiro. E o pão de queijo lá em casa sempre foi muito bom. Meus amigos iam lá comer, o pessoal da minha família sempre elogiava a receita. Aí minha mãe, eu pedi ela para me ensinar a fazer, ela me ensinou a fazer. Aí eu fui no supermercado, comprei a matéria-prima, fiz, congelei dentro da minha casa e comecei a vender para amigo, para família. E foi assim que começou essa ideia. Aí, cada vez que comecei a vender mais, o pessoal começou a elogiar, vender mais. Conciliar a faculdade e o novo trabalho começou a ficar difícil. Foi quando Guilherme decidiu expandir a empresa. Estava estudando na FMG de manhã, fazendo estágio à tarde, fazendo pão de queijo à noite. Eu estava apertado. Aí o Felipe, que é um dos meus sócios, eu estava um dia conversando com ele, comentei e falei que precisava de um sócio. Aí ele topou.
Aí ele e o Thiago, que é um outro sócio meu também, decidiram entrar no negócio. Aí nós ficamos 6 meses estudando, fazendo um plano de negócio, e aí foi assim que começou. E o que era apenas temporário virou um negócio próprio. Agora, Guilherme se sente completamente realizado com a empresa. E pergunta se ele quer voltar para a engenharia. De jeito nenhum, com certeza. Estou bem realizado aqui, estou feliz, a empresa está crescendo. Eu tenho a ajuda dos meus sócios aqui, na verdade, a gente é uma família, tenho certeza que está todo mundo realizado. Nunca acordei e um dia falei assim, nossa, tem que ir para o trabalho. Eu sempre acordo motivado para vir trabalhar, então isso aí para mim é muito gratificante e eu sou muito feliz aqui. É muito bom a gente falar sobre esse assunto, né? Porque a gente viu a estatística aí é alta, não só apenas os casos que a gente viu na matéria, mas muitas outras pessoas ainda estão insatisfeitas e muitas vezes não sabem como fazer para procurar realmente encontrar aquilo que elas realmente gostam. Então, para falar mais sobre esse assunto, nos ajudar a entender esse caminho de transição, eu recebo o consultor em gestão, Armando Basile Filho. Tudo bom, Armando? Obrigada por ter vindo. Obrigado por me receber aqui também. Isso, é muito bom a gente falar sobre esse assunto porque a gente, como a gente viu, a estatística é alta, né? 22% Sim. da população é um número muito grande. Sem dúvida. Por que as pessoas ficam insatisfeitas com a profissão? Porque elas não conheciam bem a profissão antes de escolher a fazer aquela faculdade, porque elas achavam que era uma coisa e outra, ou porque até no meio do caminho também aconteceram mudanças que fizeram com que ela visse que não era bem aquilo que ela queria. Sim, todas essas razões, né? E além disso, as oportunidades que aparecem. Uhum. Então, a gente tem algumas questões que são importantes a gente pautar nisso aí. Primeiro, a insatisfação pode ser por causa da cultura gerencial da organização onde trabalho, que acaba contribuindo para um desânimo durante a carreira, né? Alguns se percebem, de repente, com talentos que não conheciam antes de começar a trabalhar e no exercício da profissão percebem que tem outros talentos, outras características que poderiam utilizar em outras atividades. E tem as pessoas que o sistema é capitalista, né? Então, de repente, a oportunidade não é tão assim disponível para todos, né? As pessoas que se veem forçadas pela história de vida, história pessoal, social, familiar, que acabam tendo que trabalhar e vão ter que trabalhar no que é possível, no que está disponível naquele momento. E não no que gostam, né? E não no que gostam. A pesquisa não fala se essa insatisfação é pelo salário ou se é uma insatisfação em relação à própria profissão, desempenho da profissão, ou se está claro, existem aí vários fatores misturados, não é, Armando? Mas a gente vê que muitas pessoas escolhem uma profissão e, claro, quando veem que o salário não é aquilo que ela precisa ou aquela que ela gostaria, talvez ela até goste da profissão, mas ela precise mudar também porque não está sendo bem remunerado tanto que ela precisa, o tanto que ela gostaria. Aí é uma questão de organização de vida, né? Porque uma pesquisa feita há algum tempo atrás revelou que na hierarquia do que é satisfatório em termos de realização profissional no trabalho, o salário está em 4º lugar. A primeira coisa que as pessoas mais querem no mundo do trabalho é serem reconhecidas. Todos nós queremos reconhecimento, queremos uma recompensa no sentido ou da elevação da autoestima ou mesmo a promoção de cargo, a promoção, enfim. Mas a gente sente que precisa se sentir aceito pelos outros para poder se sentir estimulado. Mas o que acontece com as pessoas que estão numa determinada profissão e de repente sentem que não é aquilo, né? Você tem aí o desafio da gestão da mudança que você tem que fazer na sua vida. E aí é preciso responder algumas questões, né? Primeiro o seguinte, quem é você? Quem é você, o que é que você quer da sua vida, o que é que você quer para a sua vida, né? Para você começar a entender qual é o caminho que você precisa traçar. Por quê? Toda mudança, ela precisa ser muito bem pensada, planejada, organizada, gerenciada e controlada.
porque senão muita gente muda no impulso, né? A gente tem, no mercado de trabalho, tem muita, principalmente quando vem aquelas ondas de empreendedorismo, inovação, e uma chamada para que todo mundo se torne empresário, seja chefe de si mesmo, e não é bem assim. Claro. Porque tem pessoas que o sentido da vida delas não é esse. Ela se realizar naquela profissão que ela tem, naquela empresa que ela trabalha, e ali ela pode ser uma empreendedora de sucesso, né? Agora, quem parte para um negócio próprio precisa entender o seguinte: se eu estou indo pela moda, eu estou indo porque não tem outro jeito, eu estou indo porque eu estou trocando de emprego, eu preciso entender qual que é a razão, né? O que eu aconselho é que nunca seja porque não tem outra opção, né? Porque sempre tem outra opção. E lidar com mudança também é um desafio. Eu costumo dizer o seguinte, que o único ser humano que gosta de mudança é o bebê quando você troca a fralda dele, né? Porque a gente tem uma dificuldade com esse processo, a gente resiste a ser mudado, a gente não tem como ser contra a mudança. A mudança vem pelas ondas de modernização, né? Os avanços tecnológicos, sociais, econômicos, políticos, isso interfere. Então a gente se vê diante da mudança. No plano profissional, de realização, ou sair de profissional para empresário, aí a gente precisa pensar em algumas coisas, né? Precisa entender que tipo de negócio é esse. E aí tem que se estudar, tem que se prestar muita atenção. Porque muita gente vai na onda, sabe? A onda agora é pet shop. Todo mundo abre pet shop. E aí você vê que sobra, dos 10 que abre, sobra um. É verdade. Porque, não era bem isso, eu não... E aí o sujeito sai daquilo e diz, bom, qual que é o outro negócio? Eu já atendi vários empresários, ou pretendentes a empresários, que dizem o seguinte, olha, eu quero um negócio que me dá dinheiro, né? E alguns falavam, e não precisa pagar imposto. Eu falei, não sei, o dia que você descobrir essa fórmula, de país, então. Você conta pra gente, porque isso não existe, né? E outra, não existe não existe, assim, empreendimento que não vai te dar trabalho. Claro. Né? Então, eu acho essa mudança, olha, eu não estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo hoje, eu quero partir para um negócio próprio. Você precisa se preparar. Entender o tipo de negócio que você quer, como que o mercado está lidando com esse tipo de negócio, como é que vai ser a estrutura que você vai organizar. Não, eu vou trabalhar sozinho, mesmo assim. Né? Como é que você vai se organizar, se preparar? Se você pretende um negócio na área de serviços, você vai ter uma vida pública, você vai lidar com pessoas. E será que você tem essa característica? Isso tudo é muito importante, né, Armando? Infelizmente as pessoas não observam essas questões, né? Eu sei de um caso de uma vez um amigo, uma pessoa conhecida que parou de fazer o que fazia, que eu não me lembro o que era, e abriu um restaurante. E, na verdade, às vezes a pessoa gosta de cozinhar, né? A gente vai ter daqui a pouco a nossa receita ali. Gostar de cozinhar é uma coisa, gerir um restaurante é outra totalmente diferente. Existem poucas pessoas, algumas pessoas, não poucas, mas algumas pessoas que conseguem gerir o restaurante e também ser o chefe da cozinha e conseguir fazer isso com muito sucesso, com muito bem. Mas a pessoa também pode abrir um restaurante e contratar um administrador, porque tem as compras, tem o cardápio, tem toda uma questão complexa que realmente a pessoa às vezes não observa. Existem pessoas, Armando, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a mudança, mas existem pessoas que estão satisfeitas, mas continuam insatisfeitas, exatamente pelo mesmo medo da mudança, ou por achar que de repente ainda não sabem o que fazer. E o que elas precisam fazer? Então, precisam de ajuda de um profissional como você, por exemplo? Ajuda nessa hora, um trabalho de aconselhamento, né? Eu mesmo tenho alguns clientes nessa linha, em que é preciso gastar um tempo de fazer um trabalho para planejar isso. Eu costumo dizer assim, vamos desenhar, né? Vamos colocar no papel para você entender que características que existem nesse tipo de negócio que você pretende atuar, para você ver se tem a ver com você. Sem dúvida que quando a gente lida com esse movimento, né, de topar com uma mudança, você precisa entender duas coisas. O nível de conscientização que você tem do que está acontecendo, que está te levando àquilo, e a sua capacidade de resposta diante disso. Porque senão tem gente que não tem consciência do que está acontecendo e não responde, fica na inércia. Então, assim, passa o bonde da oportunidade, fala, mas se eu tivesse... Mas já passou. É verdade. Né? Agora, tem gente que tem um alto nível de consciência do que está acontecendo, mas não reage, que é a insegurança, o medo
Você falou muito bem, medo da mudança. Então, aí você precisa se conhecer. Eu tenho coragem de enfrentar os desafios, né?